Antes do frio intenso, a fúria. Chuva e rajadas de vento causam destruição no município de Canoas. Eleições 2010. O candidato ao governo do estado, José Fogaça, participa de reunião almoço com integrantes do setor financeiro na Federação. A agenda dos demais candidatos e o início de uma série de entrevistas com outros pretendentes ao Piratini no Sabatina Ubra TV. E veja também. A procura dos brasileiros por crédito aumentou quase 17% em relação ao ano passado. E os problemas de Porto Alegre agora que as atenções se voltam para a Copa do Brasil de 2014. Boa noite, fique com a gente, o Ubra Notícias está começando. Na região metropolitana de Porto Alegre, Canoas foi um dos municípios mais prejudicados pela chuva e pelas rajadas de vento que atingiram o estado hoje no começo da manhã. Árvores arrancadas pelo vento destruíram residências. Veja na reportagem de Anderson Gaeski e Cristiano Garcia. Logo na entrada de Canoas, é possível perceber os reflexos do temporal com ventos que se aproximaram dos 100 km por hora nas primeiras horas do dia. Em diversos pontos da cidade, a situação era a mesma. O telhado deste posto de combustível foi retorcido pela ação da natureza. Os equipamentos eletrônicos e os produtos ficaram espalhados no chão. Foi horrível. O pavor bateu, né? A gente começou a correr aí para se proteger, né? Ficamos atrás do pilar ali. As companhias de energia elétrica da cidade estimam que quase 80 mil clientes ficaram sem luz. Cerca de 150 casas foram destelhadas. Pelo menos 100 árvores e 70 postes foram derrubados. Nas primeiras 4 horas do dia, o Corpo de Bombeiros registrou 80 chamados. Um dos bairros mais atingidos foi o Olaria. Quase todas as ruas estão como esta. Agora que a chuva deu uma trégua, os moradores estão ajudando os desabrigados. Próximas 100 metros uma da outra, 2 casas foram praticamente destruídas pela fúria da natureza. Nesta casa de madeira moram 3 pessoas, entre elas um senhor de 83 anos com problemas de saúde. Logo depois do desastre que arrastou a residência por cerca de 2 metros, veio o desespero. Eu comecei a gritar e chamar por eles, porque eu não sabia se eles estavam bem ou não, né? E a mãe gritando, desesperada, dizendo pra mim ficar ali, que ela estava bem, que a gente ia sair dali. Eu tentei entrar pra tirar ele, mas não tinha como entrar. Tava tudo trancado, não tinha como entrar, não tinha como mexer. Se mexesse em qualquer coisa, a árvore poderia cair o resto das paredes em cima dele. Vizinho de Silvana, Afonso, também não teve sorte. O aposentado avalia de longe o estrago causado. Além da casa destelhada, o pátio ficou coberto por galhos e raízes das árvores. A gente não entrou em pânico, a gente só viu que a destruição foi grande, né? Este condomínio, inaugurado há menos de um ano, o desespero foi maior. Eles foram acordados com o barulho causado pelo vento forte. Foi só abrir a janela do apartamento para enxergar o cenário. Ferro retorcido e telhas quebradas no pátio. No 5º andar do prédio, o volume de água alcançou os tornozelos deste vendedor. Prejuízo com o carro que estava ali embaixo, que o telhado caiu por cima, mais os móveis que estragaram, que estou calculando mais ou menos no mínimo uns 10 mil, que tem aqui na justiça para ser ressarcido do prejuízo, né? Mais de 10 carros foram danificados. Este teve os vidros quebrados. Apesar de tanto sofrimento e desespero diante desta situação, existe pessoa forte. E vamos trabalhar para recomeçar tudo de novo. Isso aí. Trabalhar e agradecer a Deus que a gente, os 3, estamos vivos e com saúde, ninguém precisou ir para o hospital. E o município de Canoas decretou agora há pouco situação de emergência por causa dos temporais. E quase 74 mil pessoas continuam sem luz no estado. Na capital, entre as 6 da manhã e o meio-dia, a EPTC atendeu a 15 ocorrências por queda de fios e postes de eletricidade. Cerca de 30 sinaleiras dos principais cruzamentos sofreram panes. Durante o dia, foram 48 acidentes de trânsito, 4 com feridos leves. Houve queda de árvores e várias ruas ficaram alagadas. Os ventos de até 90 km por hora derrubaram árvores em vários pontos de Porto Alegre. Na rua José Bonifácio, esta teve que ser cortada. Na Vila Farrapos, a força do vento arrancou parte do telhado desta casa.
Cabos da rede de energia elétrica ficaram caídos e agentes da empresa pública de transporte e circulação tiveram que bloquear várias vias. Houve lentidão no trânsito. E hoje, durante o dia, as chuvas permaneceram sobre o estado. As temperaturas entraram em declínio durante o dia. Vamos conferir como fica o tempo para este início de semana. Na terça, a frente fria avança em direção a Santa Catarina. O dia começa com muita nebulosidade na serra. Uma massa de ar polar ganha força. Na campanha e fronteira com o Uruguai, as temperaturas despencam ainda nesta madrugada e pode ter formação de geada. A mínima fica em torno de 1 grau nessas regiões. E em Bagé, a mínima pode ser de 0 grau. Na Grande Porto Alegre, muito frio ao amanhecer. Em Viamão, a mínima também vai ser de apenas 1 grau. Na capital, mínima de 4 e máxima de 10 graus. Na manhã de quarta-feira, podem ser registradas temperaturas negativas na Serra. E não está descartada a hipótese de neve mais para o final da semana. A seguir, a segunda-feira dos candidatos ao governo do estado. E ainda, como Porto Alegre se prepara para a Copa de 2014? Vai até o dia 1º de agosto a inscrição para o Natura Musical. Vão ser selecionadas iniciativas que representam a música brasileira, como a gravação de um disco, a realização de pesquisa, a produção de livro ou filme, ou uma ação educativa. Nesta edição, os recursos destinados ao projeto chegam a R$1 milhão. Informações e inscrições no site que aparece no vídeo.